bem, começamos nosso primeiro podcast aqui no Telcast, né? Uma apresentação assim exclusiva para você que está aqui no YouTube, e eu tenho certeza que vão ser dias de grande conhecimento, de grande alegria. Eu estou aqui falando de terapia e a minha filha Melina está falando aqui de teologia. Muito obrigado, pai. Hoje é o nosso primeiro episódio. Espero que você que esteja nos assistindo goste bastante, continue nos acompanhando nos próximos e será o primeiro de muitos. E nós temos aí também o nosso técnico que está aí fazendo todo o esforço aí para levar você no ar, o nosso Fernando Barbosa. E aí, pessoal, tudo bem? Aí, é isso aí. Olha só, nós temos vários temas, nós vamos conversar bastante, mas hoje nós temos um tema para começar o nosso Telcast aqui, Mel. Então, um tema que a gente tem visto bastante desde a pandemia para cá é justamente o boom dos streamings, né? Certo. E relacionando assim a nossa época, o que a gente tem vivido com tudo isso, a gente pensou nesse tema, né? Da geração dos bancos vazios à era do streaming, onde a igreja errou. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como que tem sido o impacto dessa nova tecnologia dos streamings, das lives, que essa inclusive é um dessas plataformas, né? E como que isso tem interferido na igreja e como que a igreja tem se comportado referente a isso. Olha, é interessante esse tema porque não é de agora, né? Esse esvaziamento das igrejas, lógico, nós vimos a pandemia trazendo esse aspecto mais de uma imposição governamental, uma imposição mundial, né, que nós tivemos aí, essa questão do aglomeramento, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas antes disso já havia um esvaziamento das igrejas. Nós percebíamos já que muitas igrejas, elas estavam ali com a sua audiência afetada, né? Enquanto isso, outras, lógico, elas acabavam vivendo ali um enchimento. Eu poderia falar, sendo um pouco mais ácido, né? Mais infladas, né? Um insuflar aí do evangelho, o evangelástico, né? Aumentando aí a quantidade de pessoas, muitas pesquisas feitas de uma maneira errada, né? Apresentando números errados. Então acho que já tinha isso um pouco antes da pandemia. Eu acredito que com a pandemia, como a gente teve esse distanciamento social, né, tudo mais, as pessoas pós-pandemia começaram a usar justamente isso como desculpa, né? Então, antes, muitas das igrejas não usavam artifícios como as próprias lives, os cultos online, não era uma cultura da igreja, sempre foi, lógico, você vai no domingo de manhã, você vai à noite, durante a semana, algumas igrejas têm, né, os eventos, e você vai até lá para assistir ao culto. Com a pandemia, muitas igrejas trouxeram as lives como artifício, que foi muito bom, né? Aqueles que não podiam estar juntos, a gente se conectava virtualmente e ouvia a palavra. Só que pós-pandemia, acabou, as lives ajudam a chegar em lugares distantes, né? A gente tem até o exemplo ali da igreja que nós congregamos, que fazemos lives que até pessoal da França, da África assiste. Sim. Porém, e quem está na cidade? Qual é a desculpa para não ir ao culto? E eu vejo que muitas pessoas usam dessa desculpa agora para só ficar assistindo as lives. E nisso não tem a congregação em nenhuma igreja. São duas coisas assim que eu sempre penso. Outro dia tem aquela história lá do passarinho, que a floresta estava pegando fogo e o passarinho ia lá, pegava o bico e jogava lá na floresta e caía 2, 3 gotinhas lá, né? E o pessoal falou para ele, os animais falaram, mas você está jogando 2 gotinhas lá, não adianta nada.
Ele falou assim, não, se cada um fizesse a sua parte, a gente apagaria o fogo rapidamente. Então, muitas vezes eu olho a internet também nesse aspecto, porque nós estamos no mar. A internet, a gente fala de navegar, de surfar, etc e tal, né? Então, nós estamos no mar. Muitas pessoas estão assistindo agora. Esse vídeo vai passar na mão de pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que estão dentro da igreja e pessoas que não conhecem a igreja. Então, e até mesmo aqueles que criticam a igreja, né? E quando a gente está aqui com a internet, pensando nesse aspecto, eu tenho que pensar nessa pequena gota no mar, vou colocar até uma outra expressão, uma pequena gota doce no mar salgado. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que fazer, eu tenho que usar dessa tecnologia para alcançar pessoas. E esse esvaziamento que se deu também, muitas pessoas já tinham pastores da internet. As grandes igrejas aí já tinham os seus streams, já tinham os seus canais no YouTube, já estavam bem estruturadas com as lives, com os cultos ao vivo, nem chamava de live, né? Chamava de culto ao vivo. Sim. Né? E elas já estavam estruturadas e já estavam na televisão, já estavam ali. Então, antes mesmo da internet já tinham os programas exato. de televisão, né? Os cultos ali na própria TV, né? Na TV aberta, na TV a cabo, né? Os canais de rede evangélica, né? Já tinham. Então, é muito difícil falar assim que a live proporciona a pessoa a ficar em casa. Fechar muito isso. Porque, na verdade, por que a pessoa não vai para a igreja? Por que ela não está indo congregar? Então, daí eu posso atribuir, e daí na condição não só de pastor, mas como teopsicoterapeuta, eu posso atribuir a essa desconstrução que a sociedade está passando. Eu penso muito mais nesse aspecto do que no aspecto igreja, que a pessoa está desigrejada, não quer ir, mas ela está, nós estamos numa desconstrução da sociedade. Então, se eu fizer uma cronologia aqui, pensando um pouco, sim, uma coisa rápida, né? Nem tinha preparado nada disso, mas a gente vê os booms das igrejas, a comunidade que aparece em 70, né, o avivamento que veio, depois a gente vê avivamentos mundiais, então aqueles enchimentos que a igreja veio, ano 2000, acontece o boom das igrejas aí, os grandes movimentos, e de repente, ao mesmo tempo, a gente vê as ideologias entrando dentro da igreja, trazendo uma abertura e a tal da liberdade de expressão dentro da igreja. E daí aquelas pessoas que continuam em pecado querem estar dentro da igreja. Então essa desconstrução, ela trouxe também um episódio que é a solidão. Nós estamos sendo ensinados na sociedade a sermos sozinhos, a ficarmos sozinhos. E isso aí eu acho que é o grande mal que a igreja tem sofrido. As pessoas não querem ir para a igreja porque elas preferem ficar sozinhas em sua casa. Eu acho que são duas coisas diferentes. É interessante porque eu até anotei duas perguntas, né, pra gente refletir aqui. E você trouxe também isso, a gente pensar cronologicamente, né? Primeiro, será que a igreja realmente está se adaptando ou só perdendo espaço? Porque tem aquele ditado que muitos falam, né? Trazendo o mundo para a igreja. Eu acredito muito que sim, a igreja tem que evoluir, tem que estar sempre se modernizando. As lives, com certeza, os cultos ao vivo veio só para ajudar, agregar, igual eu falei, né? Às vezes chegar em lugares onde a gente não consegue chegar, principalmente fisicamente. Só que eu vejo que ao mesmo tempo ela tem se adaptado por coisas que não são adaptáveis. E daí é isso que você trouxe. As pessoas estão numa época que elas querem ficar sozinhas. Elas não querem mais estar no corpo, não querem estar em união. E é aí que eu entro com a segunda pergunta.
como era a igreja 20, 30, 40 anos atrás, que daí já é mais a sua época, né, não a minha. Mas assim, eu vejo muito também o quê? Pelo que a gente ouve, né, dos mais antigos, a igreja mudou, certo? A gente via muito assim como que as pessoas tinham interesse, gostavam de estar ali na igreja, gostavam de estar em união, e também trazendo para essa área, né, da terapia, entendendo assim a parte comportamental das pessoas. Antes elas gostavam de viver em unidade, de estar ali em conjunto, elas tinham maior interesse, né? Elas se sentiam parte de algo maior. Hoje em dia, como que tá a igreja? Cada um tá por si só. E eu vejo muito que é isso que você falou, as pessoas estão sozinhas, estão dentro, cada um em sua casa, acham um pastor online e quer seguir ele. Então daí que entre essas duas perguntas, né? Será que a igreja está se adaptando ou está perdendo espaço? E como que a igreja mudou de 20, 30 anos para agora? Sim, eu lembrei agora de uma propaganda, eu acho que foi nos anos 2000 mais ou menos também, da Amazon, e um casal de idosos sentado na sala assistindo uma televisão, e de repente passava um jovem, ia até a campainha e voltava com um pacote, subia a escada. Daqui a pouco novamente, né, uma outra cena, outras roupas, né, e passava o rapaz, pegava um pacote e entrava. Daí os velhos olhavam assim, né, e entrava dentro do quarto do menino e tinha lá computador, tinha mesa, tinha tudo. E daí aparece lá o logo da Amazon, né? Compre via internet. Sim. Então, na verdade, mostrando já essa desconstrução que eu estou falando. Eles já mostravam, olha, você não precisa sair de casa, você compra online, o online vai te entregar. Então ele te entrega qualquer coisa. Nós temos aí os aplicativos todos que todo mundo compra. Sim. Mercado Livre, Shopee, Temo, as lojas todas virtuais, né? Até as lojas físicas estão migrando para o virtual também, exato. Né? Então, tudo isso faz parte dessa desconstrução. E daí uma outra coisa que eu enxergo também é que muitas pessoas preferem as mega igrejas. Mas daí você pergunta para essa pessoa e fala assim, ok, você vai na mega igreja e como que é a tua comunhão lá nessa igreja? Não tem. Exato. E daí você pergunta para ela assim, ei, você conheceu alguém novo lá? Você estava sentado do lado de alguém? Como que era? Porque por mais lotada que seja a igreja, é aquilo, você entra sozinho e sai sozinho. Você se sente no meio de um monte de gente, que é uma igreja super lotada, é uma igreja que tem todos os artifícios visuais, audiovisuais, tudo, né? Então você se sente assim naquele super ambiente e tem a ilusão de ser acolhedor. Sim. Mas você pergunta, você falou com alguém? Exato. E a pessoa continua na sua solidão. Daí ela vai para a cantina, ela entra numa fila, ela vê a nuca da outra pessoa, ela pega o salgado, pega o pedaço de pizza que ela comprou, vai sentar numa mesa, ou não senta, come em pé, entra dentro do culto, assiste o culto, vai embora para casa e continua dentro do celular e conversando pelo WhatsApp, falando, mandando mensagens pelo Messenger, pelo Direct, pelo Instagram, né, o Direct, mandando só mensagens de texto e sozinhas. Então, você vê que essa solidão e esse sentido de pertencimento que nós fomos gerados, e quando a gente pensa em terapia, a gente pensa em família, é essa questão da aliança, essa questão do pertencimento, né? Problemas, situações, dificuldades, todas as famílias têm, mas nós também temos esse pertencimento. Eu preciso de alguém do meu lado para me amparar, para cuidar, para falar, como é que você está? Como é que foi o teu dia? O que aconteceu? Né? E às vezes a gente vê as pessoas não querem mais isso. E outro dado de grande importância, os apartamentos que estão sendo construídos agora.
com 25 metros quadrados, com 5 metros quadrados, tem um número lá muito pequeno de metragem, onde a pessoa praticamente ela mora dentro de um quarto. Então ela tem ali o seu banheiro, tem uma pia para cozinha e tem a sua cama, né? E ela mora literalmente sozinha. Ela vai Quase lá, um kitnet. menor que um kitnet. Então tudo isso faz parte dessa destruição da comunhão, essa destruição do sentido de pertencimento, do estar junto, do viver em comunidade. Desde os primórdios, nós fomos feitos para viver em comunidade. Mas tem muita gente que tá nesse contexto, né, de querer estar sozinho, não frequentar mais uma igreja, porque igual a gente falou, as lives, os streams, eles sim vieram para ajudar, para expandir, não tem problema nenhum, mas o problema está na pessoa que é exatamente isso que você está falando, ela quer viver sozinha, ela não entende a necessidade de ir a uma igreja, de ir estar em comunhão, porque as lives veio como um apoio para ajudar, às vezes quem está nos hospitais, muitas vezes em algum domingo, algum dia específico não consegue ir à igreja, mas as pessoas elas usam isso como muleta, né? E assim, hoje, como que a gente pode fazer a pessoa entender a importância de estar numa igreja, na congregação? Porque igual tem inúmeros versículos na Bíblia, né? Mas nós somos um corpo, não adianta também uma mão sair andando sozinha, só né? A Wandinha, né? Só a Wandinha que tem a mão que anda sozinha. Mas, até um spoiler, no fim ela também encontrou seu corpo, né? Mas, enfim, não tem como a gente andar sozinha, a gente precisa dessa comunhão, só que muitas pessoas não entendem e muitas vezes não querem entender a Sim. importância de estar em uma igreja, de estar congregando, né? Bom, um negócio legal, só aproveitando aqui, né, no espaço, né? Isso. Eu estava pesquisando aqui e tem até um apartamento de 10 metros quadrados em São Paulo agora. Lá. Então, foi considerado o menor apartamento da América Latina. E já aproveitando, já fazer uma pergunta que eu já separei aqui também, que é complementar, eu queria perguntar também. Como que os pastores eles devem lidar com os membros que optam por participar só dessas lives ou dos cultos online? Então, é uma dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em dar uma resposta positiva, porque, na verdade, não dá para considerar um membro uma pessoa que não é fisicamente presente. Para mim, é um contrassenso. Sim. Porque você ainda citou ainda há pouco o Romanos 12, né? Que nós somos o corpo de Cristo, cada um com os seus membros, né? Então cada um tem uma função diferenciada. Então eu não posso colocar como base essa pergunta: eu sou membro da igreja e assisto pelas lives. Então tudo bem. Então uma pessoa morava aqui, mudou lá para uma capital, mudou para outro estado e ela mantém a sua vida assistindo esses cultos, assistindo essas lives, mas ela tem que estar procurando uma comunidade perto da sua casa, ela tem que estar ali engajada, fisicamente engajada na igreja. E aquele ditado clichê, velho, mas é literalmente isso, né? Que a união não só faz açúcar, mas faz a força, né? Então, muitas vezes a gente vê assim, a pessoa que tá sozinha, que só assiste cultos pelas lives, quando ela passa por um determinado problema, para quem que ela vai recorrer? Porque hoje as igrejas, elas têm essa função também, né, na vida das pessoas. Além de muitos trabalhos que a igreja faz de evangelismo e até de apoio, por exemplo, com as cestas básicas, na igreja você pode encontrar
esse ombro amigo, essa comunidade. Por isso que tem os pequenos grupos também, né? Para você ter afinidade, porque muitas vezes você tá ali, vamos colocar a rotina da semana da pessoa. Na segunda-feira acorda, vai trabalhar. Trabalha o quê? Das 8 às 6. No trabalho, nem sempre você vai conseguir desenvolver uma amizade, porque no trabalho você vai lá para trabalhar, você não consegue ali ter um momento de conversa, de descontraído, no máximo na hora do almoço, principalmente se for um trabalho para sala. Porque daí também precisa de foco. Enfim, qualquer área que você vai trabalhar, você precisa da concentração, então dificilmente você vai desenvolver ali uma amizade. Depois a pessoa saiu das 6 horas, até chegar na sua casa, tomar banho e jantar, já é mais 7h30, 8 horas. Se for na capital, mais às vezes ainda. Chega 9 horas da noite, 10 horas da noite em casa. E daí a pessoa que não tem nenhum vínculo ali, não conseguiu desenvolver uma amizade, o que ela vai fazer? A semana vai ali, entre a semana, sai semana, é só a rotina do trabalho, não tem outros vínculos. E eu vejo que a igreja nos ajuda muito a criar esses vínculos e nos ajudar nessa rede de apoio. Sim. Sim, só que eu tô concordando. Nos ajuda nessa rede de apoio, né? Porque muitas vezes a gente vê irmãos da igreja ali se desdobrando, vale muito mais do que às vezes um membro da família, né? Você está passando por uma determinada situação e você conversa com as pessoas, às vezes a pessoa da família não sabe, o pai, a mãe, o irmão não sabe, mas o amigo da igreja sabe. E a igreja tem esse papel, né, de acolhimento. Isso aí é a característica da igreja. Hoje, a igreja ela faz esse papel social mais que qualquer outra ONG, mais que qualquer outra entidade. Ela exerce esse papel de apoio aos seus membros, à comunidade. Então a gente vê a entrega de cestas básicas, a gente vê a condição das visitas em hospitais, o apoio às pessoas ali carentes, enfermas. Então todo esse apoio a igreja continua dando. E essa desconstrução que a sociedade passou, ela é exatamente para isso, para trazer mais enfermidades na vida da pessoa. Uma das enfermidades que nós temos são as psicossomáticas, que ela começa na nossa mente e ela vai para o nosso corpo. Então muitas pessoas elas já foram para os médicos e chegou lá o médico e falou assim, vamos fazer exame de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não deu nada, teus exames estão normais, mas ela tem uma coceira que não acaba, ela tem uma dor de cabeça que não acaba, ela tem uma diarreia em determinados momentos na vida dela. Tudo isso são doenças psicossomáticas, porque ela tem uma alteração na sua mente, ela tem uma alteração na sua vida e ela manifesta isso fisicamente. A igreja e esse suporte que a gente tem espiritual é um suporte demasiadamente importante para a vida cotidiana, para a vida comum de qualquer pessoa. Quando as pessoas elas estão na igreja, elas se sentem amadas, acolhidas. E a gente trabalha com frequência, né? E a frequência mais alta, que são chamadas as frequências celestiais, é a frequência do amor, da paz e da alegria. E quando você vai na igreja, o que você sente? Amor, paz. Exato, você chega lá, aquele louvor maravilhoso que tem, né? Você encontra pessoas sorrindo, pessoas ali dando o seu testemunho das bênçãos que receberam, da graça que recebeu, dos livramentos que recebeu, né? E todos eles passam a trazer esse envolvimento. E essa paz, esse amor, essa alegria contagia. Sim, e é muito legal você ter entrado nesse assunto de frequências, porque dentro do nosso tema ainda, que da geração dos bancos vazios à era do streaming, onde a igreja errou. E esse é um ponto que eu quero conectar aqui, porque sim, a igreja tem toda essa característica que a gente trouxe aqui de acolhimento, né, de ajuda, de comunhão, mas a igreja também tem cometido alguns erros, certo? Hoje em dia, não todas, lógico, a gente nunca pode generalizar.
Mas o Não, que mas que eu generalizo porque eu sempre falo assim, onde tem o ser humano existe o erro. Sim. Então você não vai encontrar uma igreja perfeita. Não, com certeza. Mas assim, dentro das frequências, o que eu quero falar? Hoje, por que muitas pessoas querem também ficar em casa só assistindo as lives? Vou fazer aqui toda uma amarração em todos os pontos, né? Pra chegar onde eu quero. Uma construção mental. Uma construção. Muitas pessoas querem ficar em casa por conta dessa desconstrução que a gente trouxe até agora, por conta de querer ficar cada vez mais sozinhas. Mas tem outro ponto. Por que elas só vivem nas lives e não na igreja física? Porque elas querem buscar pastores, querem buscar pessoas, ministros que amassem o seu ego. E daí entra a frequência. Sim. Porque elas, hoje em dia, a gente vê muitas palavras puramente motivacionais. Ok. A gente não vê com tanta frequência, né, palavras de exortação, de ensinamento. Então, as pessoas, eu vejo que elas estão na live e elas estão buscando só palavras que vão, tipo assim, falar, não, você consegue. A palavra não. que confronta o pecado, ela já muda de canal. Exatamente. E daí, isso que entra na frequência. Eu vejo que as pessoas estão buscando sempre assim, a frequência que elas querem. Não a frequência que muitas vezes é necessária, né? Então, elas sempre estão buscando alguém que vai passar a mão na cabeça, que vai ajudar. Só que não tem o confronto, elas fogem das áreas que precisam de confronto, porque o ser humano está em constante evolução. Sim. Então, como que a gente faz essa conexão, né? Que as pessoas, elas buscam uma determinada frequência, mas nem sempre é a frequência necessária que elas precisam, sim, né? Sim. Agora, eu emano uma frequência. Então, quando eu tenho meus pensamentos negativos, seja o pensamento do medo, o pensamento da dor, né? A própria ansiedade que gera pensamentos com medo do futuro, né? Quando eu gero isso, meu corpo começa a gerar essa energia, né? E quando eu gero toda essa energia, quando eu gero toda essa situação, eu vou para a igreja, eu recebo uma outra energia, e ali há aquela troca de energia, né? Isso é provado, o Dr. David Hawkins fala muito disso, né? E nós temos esse campo chamado campo morfogenético, a gente tem essa troca de energia, e dentro da igreja tem essa troca. Então a pessoa vai para um ambiente positivo, então por isso que ela sai bem. Então não é só a palavra motivacional, porque você pode ver a hora que ela assiste a palavra motivacional da live, ela desliga, muitas vezes ela não conseguiu trocar a frequência dela, porque ela está fora do ambiente. Então ela procura uma outra, e ela sempre vai através das palavras que ela tenta, mas o que ela precisa é essa troca de mentalidade. E essa troca de mentalidade só se dá fisicamente. E por isso que a terapia a gente conversa mostrando para a pessoa como trocar essa mentalidade, como trocar esse circuito, como trocar essa frequência. Sim. Mas muitas vezes a gente vê que a pessoa se encontra nessa situação, só que ela não quer sair também, né? Porque assim, eu vejo muito... Não tem nada que fazer. Quando a pessoa não deseja, não tem nada que fazer. Sim, eu vejo assim, e na igreja tem os dois lados. Tem tudo isso que a gente trouxe de positivo, mas também tem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, e aquelas que estão em casa, né, que não querem a solidão, mas parece que as pessoas estão cansaram de fazer amizade, cansaram de conversar, só quer entrar, ouvir o que precisa, ou às vezes nem precisa, só vai o corpo presente e vai embora, porque, não sei, você tem essa impressão também que parece que hoje todo mundo tá meio cansado, ninguém tá a fim de fazer nada, ninguém tá a fim de conversar, de sair, de desenvolver, é tudo sempre a mesma coisa, vai entrando nessa rotina porque parece que a sociedade inteira está cansada. Sim, mas eu acho que é essa desconstrução de as pessoas ficarem iludidas que a solidão é melhor.
E ela vai trazendo essa canseira. E ela vai tendo ficando cansada. tantas desilusões que prefere estar sozinha. Exato. Então ela não se abre. Ela entra naquilo que a gente chama de ostracismo. Ela vira uma ostra, ela se fecha em si mesma, tem grandes capacidades, grandes poderes, grandes dons, né? Ela tem a pérola escondida dentro dela, mas ela fica fechada. E ali ela fica com a casca dura, né? Porque ela não quer receber nenhuma influência. Está numa baixa externa. frequência. Está numa baixa frequência. E isso tudo, as pessoas vão sendo desconstruídas nos seus pensamentos. Vão sendo desconstruídas na sociedade. E às vezes as pessoas casadas têm tido esse problema. Maridos que chegam em casa e ficam no ostracismo. Maridos que chegam em casa e entram dentro de si mesmo e não querem conversa, né? Então há uma desconstrução muito forte, muito forte. E isso aí repercutiu dentro da igreja. Então eu faço o caminho ao contrário. A sociedade como um todo, a família foi desconstruída, está sendo desconstruída e, consequentemente, a igreja está sendo esvaziada e sendo destruída, né? Lógico, como você falou aqui, a gente não está generalizando, mas nós vemos aí que muitas pessoas estão deixando do convívio da igreja. Então não é a igreja que errou, mas todo esse arcabouço, toda essa estrutura que está sendo montada. Mel, tem aquele momento, aqui o pessoal, hoje é o nosso primeiro podcast, né? Então nós temos aquele momento da inteligência artificial, né? Certo. O que a inteligência artificial está falando aí para nós? E o Fernando já tem algumas respostas aí, Fernando. Bom, é o seguinte, eu separei algumas perguntas e eu quero que vocês escolham se quer começar mais tranquilo ou se a gente pode dar um esquentado logo de começo. Pode esquentar. Pode. Não, vou começar do menos quente para o mais quente. Então, eu quero saber, na verdade, a inteligência artificial quer saber se é correto usar recursos da igreja para investir em qualidade de transmissão, enquanto existem aí outras demandas internas e até sociais. E aí? A teóloga. Muito interessante, porque essa semana eu estava estudando sobre missões transculturais. Então, vamos lá. Eu acredito que não seja errado investir nos equipamentos, mas tem um detalhe muito importante, que eu até estava estudando sobre isso e essa frase me chamou muita atenção, que é: antes de você atravessar o estado, o continente, a cidade, vamos colocar aí em termos de live, né? Que a gente está trazendo. Antes de você investir para alcançar um público maior, primeiro a gente precisa atravessar a rua. Então, olha que interessante. Eu achei muito legal essa frase, me impactou muito na apostila. Eu acho que é justamente isso. Às vezes a gente fica pensando tanto em investimento, né? Não, porque preciso transmitir para a África, para a França, para não sei o quê. E fica pensando assim no macro, mas a igreja está deficiente. Não tem ali a manutenção das cadeiras, por exemplo. Às vezes não tem o cuidado com a salinha das crianças, com essa manutenção interna que precisa, né? Concordo plenamente. A outra. Bom, vamos lá. Eu quero saber, eu e a IA, né? Porque eu sou só um curioso aqui, né? Porque temos um pastor, uma estudante de teologia, e eu sou só um curioso, né? Então eu quero saber, que será que a igreja está transformando o culto em entretenimento online para agradar espectadores, em vez de buscar aí a presença de Deus? É uma coisa que já há muitos anos as pessoas têm vivido isso. Então a gente faz ou fez do culto o entretenimento, né? Então, o culto de adoração a Deus, ele é um culto de 24 horas. Então, tem que acordar e dormir cultuando a Deus. E o momento de celebração, onde eu vou para a igreja, esse momento, ele é um momento em que eu vou manifestar
junto com o corpo para que Deus seja glorificado. Mas, na verdade, o que tem acontecido? Daí a gente vai ver um cantor famoso que canta bonito, a gente vai ver um pastor famoso da internet que prega bem, a gente vai ver um profeta que traz uma palavra de revelação, né? E a gente vai atrás disso e não vamos cultuar. E eu tenho uma premissa comigo, e Mel, você sabe disso, todas as vezes que você for ao culto, o principal é a palavra de Deus. E o que for pregado, ainda que seja um verso que você conhece, ainda que seja um verso que a hora que o pregador abrir a Bíblia e ele fale tudo que você já conheceu e você conhece homileticamente, hermeneuticamente, no grego, no hebraico, no aramaico, ainda que você conheça, aquele texto tem que falar com você, né? Então, o principal é a palavra de Deus e o que ela vai trazer para você. E se o pregador for um pregador ruim, né, que prega em 3 pontos, que a gente brinca, né? Que é ler o texto, sai fora do texto e nunca mais volta para o texto. Então, mesmo assim, é o texto que tem que validar o teu coração. Então, isso é o culto público. Tem mais uma, Fernanda? Tem. Eu quero perguntar aqui se as transmissões, se elas podem ser uma forma de alcançar aquelas pessoas que estão afastadas da igreja ou até aquelas que nunca entrariam em uma igreja. Por exemplo, se a pessoa está rodando o YouTube ou o Facebook e do nada aparece lá uma live, será que a principal função das lives talvez seja alcançar geralmente essa pessoa que está lá zapeando o YouTube, clica e talvez é impactada por uma mensagem? Quer responder essa, Mel? Eu acredito que quando a gente fala... Eu já respondi essa pergunta hoje, tá? Eu acredito que é justamente isso. Quando a gente fala da palavra de Deus, da Bíblia, dos versículos, ele sempre vai conversar conosco. Então, seja uma pessoa crente ou não, a palavra sempre, ela nunca volta vazia, né? Então, uma semente foi lançada ali. Às vezes a gente vê muitos testemunhos aqui, né, no nosso pequeno grupo, muitos testemunhos que às vezes a gente planta ali a semente, fala para a pessoa e a gente tem a expectativa dela já se converter, já começar a congregar, batizar e não é assim. Às vezes a gente vai plantar uma semente, às vezes a pessoa vai estar ali passando pelo YouTube, caçando alguma coisa para, né, passar o tempo e vai abrir a live. E isso é uma semente que está sendo lançada. Às vezes não vai ser naquele determinado momento que ela vai se converter, mas daqui a alguns anos a nossa semente foi lançada. Em um momento ela vai germinar, vai vir uma outra pessoa que vai regar, vai ter outra que vai vir ali, mexer na terra, e assim vai indo, mas a palavra lançada nunca volta vazia. Sim, exatamente. E eu acho que é naquele contexto mesmo que eu estava falando no começo, né? É uma gota doce em um oceano salgado. Então as lives, as transmissões, elas servem exatamente para isso, para acalentar os corações, trazer essa condição de evangelismo, de pregação, não o sentido motivacional, porque muitas vezes você abre o YouTube para ver um pregador e ele está ali igual um coach falando, né? Então, nesse contexto que você estava falando aí, a palavra de Deus, ela é eficaz, né? Ela é uma semente que ela vai até o coração e ela pode germinar a 30, 60 e 100 por 1 se a terra for fértil. Acabou, Fernando? Tem só mais uma que eu quero... Achei interessante até. Que se o apóstolo Paulo tivesse internet, será que ele faria lives ou ele escreveria apenas cartas? Será que ele utilizaria aí as redes sociais, a internet, ou será que ia ser só cartas mesmo? Como será que ele se comunicaria? Eu tenho que pensar nisso para responder. É uma pergunta bem interessante mesmo. Obrigado, GPT. Eu acho que é justamente isso. Quando a gente sabe usar a nosso favor, não tem por que não usar, né? Então eu acredito que sim, ele poderia usar a internet, mas o apóstolo Paulo, ele principalmente, né,
tacava o cajado em todo mundo, né? Então, assim, ele não ia ser um coaching motivacional ali, né? Um pastor que só fica passando a mão, né? Então, eu acho que a gente tem que entender isso. Exatamente essa divisão. A internet, as lives, os streams veio para ajudar, mas a pessoa que está utilizando precisa saber fazer sabiamente, né? Não adianta vir ficar falando de Deus, de religião, tudo, mas não citar um versículo, não falar a palavra. É a palavra que conversa conosco, né? Deus deixou a sua palavra, a Bíblia para nós. Então, nós precisamos utilizar. Não adianta só ficar envolvendo, colocando assim... Às vezes as pessoas parecem que têm até medo de pregar, né? Coloca tanta flor, tanta coisa, porque tem medo de falar a verdade. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não ia ser um desses. Eu também acredito nisso aí, sabe? Porque o apóstolo Paulo, e o chamado dele, né? Ali, Atos 9, se eu não me engano, quando Ananias vai falar com ele, e Deus fala para ele, né? Através de Ananias, fala assim: ô Paulo, esse é um vaso escolhido para levar o meu nome e para sofrer em meu nome. E as pessoas esquecem dessa palavra, né? Aquele famoso, tudo posso em Cristo que me fortalece. Esquece que faz parte do sofrimento também. E hoje, e nesse mimimi da sociedade, a gente não quer sofrer mais. As pessoas não querem levar o não. Né? É difícil você falar um não, não faça assim, não é assim, não é desse jeito. E as pessoas, muitas vezes, elas não aceitam mais esse não, por conta desse sofrimento, que a pessoa não quer sofrer, a pessoa não quer viver, ela só quer o mar de rosas. Né? Então eu acredito que, só finalizando a resposta aí para o IA, eu acho que o apóstolo Paulo ele teria o Instagram, eu acho que ele teria o Facebook, mas como ele tinha uma equipe, né? Porque ele não era bom com os olhos, você vê que ele tinha um problema nos olhos lá, né? Não sei se alguns falam que é por conta da própria condição, quando ele viu a luz de Jesus Cristo, ele ficou com catarata, né? Depois as escamas que caíram dos olhos dele quando o próprio Ananias foi orar por ele, né? Outros falam que ele estava envelhecido e não tinha mais não enxergava muito bem, né? Mas o fato que ele tinha uma equipe, ele tinha lá o João, ele teve Barnabé, né? Ele tinha João Marcos, né? Ele tinha lá o Timóteo, né? Então ele tinha pessoas, Epafroditas, Priscila, Áquila, que estavam do lado dele, Lídia, todos esses aí estiveram do lado dele. Então, de uma maneira ou de outra, ele ia ter uma equipe para divulgar o Evangelho. É quase como quando a gente manda mensagem, né, para comprar um produto. Oi, aqui é a equipe de fulano de tal, né? Seria quase isso, né? Exatamente. Paulo ali vendendo, Paulo ministrando, descendo em contato. Oi, aqui é a equipe do Paulo. Exatamente. Eu acho que ia ter esse contexto, sim. Né? Mas a essência dele, você vê que todo o evangelho que ele prega, todas as cartas que ele escreveu, ele mantém a mesma essência. O livro de Hebreus não é considerado oficialmente como o apóstolo Paulo que escreveu, né? Mas ali a essência do apóstolo Paulo está ali. Por isso que todo mundo fala que foi ele, né? Porque é condizente com a vida que ele levava. E daí chega no final da vida dele, ele fala assim: cara, ó, fiz de tudo, preguei o evangelho, sofri por Jesus e tô aqui, ó, combati o bom combate, guardei a minha fé. E agora eu vou para o final da carreira, né? Mas assim, pra gente ir pro encerramento já, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui de tudo que a gente falou. Como que você pode colocar em 3 pontos? Porque a gente trouxe os prós e os contras, né? Dos streamings. A gente trouxe os prós e os contras da igreja, onde a igreja tem errado, mas qual que é o verdadeiro papel da igreja. E a gente também trouxe pró e contra das pessoas que estão em casa. Sim. Como que você resumiria, então, esses 3 pontos? Olha, eu acho que a igreja ela tem que continuar com as lives, a igreja tem que continuar pregando o evangelho nas plataformas,
seja ela, eu vejo a igreja que só usa só o Instagram, nas lives do Instagram, agora liberou 20 minutos de vídeo, né? E as próprias lives de mais de 1 hora, pessoas usam só o Instagram mesmo. Outras plataformas como o YouTube, que a gente está utilizando aqui, né? O Facebook continua sendo utilizado pelos velhos, né? Segundo consta. Né? Eu acho que a igreja tem que continuar usando desse meio, mas sempre com uma pregação que chegue ao coração para que a pessoa se converta e venha para o povo, venha para a igreja. Não é porque a live chegou até lá que ela não precisa chegar na igreja. E até é importante, assim, né, dentro desse encerramento, né, para também ficar, assim, de reflexão, que nós precisamos resgatar os princípios. Porque a gente tem vivido dentro de tudo, né, que já foi conversado até agora, precisamos ter os princípios guardados, né, sobre a comunhão, o corpo de Cristo, a importância, e não viver só nessa rotina, nessa parte motivacional, mas ter, como diz meu pai, né, os princípios impressos na gente, não é? Sim, exatamente. Bom, é isso, pessoal. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Foi uma grande alegria. Fernando, muito obrigado aí pela tua participação e Valeu. Vamos esperar mais perguntas da IA, né? Pode deixar. Mel, muito obrigado pela participação, foi um prazer estar com você. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e logo teremos mais episódios. Com toda certeza, Deus abençoe a tua vida aí, fica na bênção, tchau, tchau.